escrever aqui no chat ou levantar a mão, que daí eu chamo. Então, queridas, vamos fazer um minuto de silêncio para a gente começar? Fechar os olhos, inspirar profundamente, enchendo completamente o pulmão, soltar o ar. Inspirando, expirando. Visualize no chakra cardíaco, no centro do peito, uma luz dourada. Esta luz dourada, ela está conectada com a fonte, com a nossa centelha divina. E a cada inspiração, ela vai aumentando de tamanho, se intensificando. E dela saem milhões de raios que conectam com todas as nossas células, moléculas e átomos, ativando o dourado, a conexão com a alegria, com o amor, com a gratidão, trazendo a presença para o aqui e agora. E sai agora dessa bola dourada um raio de luz que conecta ao centro do universo, um outro raio de luz que nos conecta ao centro da Terra, formando assim o tubo de prana, nos conectando com presença, abrindo este campo do encontro constelado, conectando com toda a egrégora da TSFI, trazendo a proteção para todos nós, protegendo este campo e nos mantendo aqui presentes. Sou imensamente grata pela presença de cada um de vocês, pelo tempo disponível, por esse momento disponível que eu posso trazer para vocês um pouco do meu caminho, um pouco daquilo que eu venho estudando, me dedicando, da sabedoria que eu já me desenvolvi e que possa ser contribuição para o caminho de cada uma de vocês. Arro. Muito bem, queridas. Então sejam todas bem-vindas, bem-vindos. Não sei se tem algum homem. A princípio parece que não. Muito bem. Então, para quem não me conhece, é a primeira vez que está aqui, ou, né, entrou há pouco tempo na comunidade Constelada. Sou Gisele Tavares, sou psicóloga de formação, sou consteladora e uma das formadoras da formação de constelação da TSFI. TSFI é a metodologia de constelação que eu trabalho, que faz parte das novas constelações, que é terapia sistêmica fenomenológica integrativa. Então, tudo que eu trago para o encontro constelado tem a ver com as constelações, mas tem a ver com esse olhar mais expandido da TSFI. Então, eu estou trazendo para vocês este olhar da criadora, que é Alexandra Caymmi, mas integrado com o meu caminho, daquilo que eu já fui me desenvolvendo até aqui, daquilo que eu já avancei, de todos os meus estudos, da minha pesquisa. Eu sou uma pessoa que pesquisa muito, que estuda, muito dedicada. Eh, Nesse caminho todo, eu sou formada já há 21 anos dentro da psicologia, e eu tenho feito um caminho dentro da saúde mental, da saúde pública, e depois eu fiz uma transição para trabalhar na clínica, somente na clínica, trabalhando com as práticas integrativas, porque eu acredito que essa integração de saberes é o que faz com que possamos nos expandir mais no autoconhecimento, dos nossos processos, de olhar para os nossos emaranhados, para as nossas dores, do que ficar somente no mental. Acompanhar esse desenvolvimento da nossa psicodinâmica, das nossas emoções e sentimentos, mas que possamos de fato resolver os emaranhados do nosso passado,
para que possamos ficar completamente presentes no momento presente. Dentro da TSFI, que é criada por Alexandra Caymmi, a lei é suíça brasileira, nós trabalhamos com a vibração no campo, então tem algumas questões, a lei, o que ela traz, né? Nós honramos Bert, toda a sabedoria de Bert Hellinger, só que avançamos um pouco mais, porque nós vamos trabalhar com a vibração. Então, isso que eu vou falar para vocês sobre a relação familiar, sobre ocupar o nosso verdadeiro lugar, tem a ver com isso. Tem a ver com a nossa vibração, que foi algo até que vocês pediram para eu falar um pouco mais. Então, é isso que hoje eu vou trazer para vocês um pouco mais sobre este assunto. Se vocês tiverem dúvidas, me perguntem, levantem a mãozinha que tem aqui na reação, ou escreva aqui no chat que eu vou lendo. Então, eu sinto que é isso. Eu estou muito feliz, de ter voltado com os encontros constelados, com a presença de todas vocês nesse movimento lindo. E trazendo assim para vocês, nós estamos vivendo um ano um, então coletivamente, né? Então é o início de um novo ciclo de 9 anos. Então, muito daquilo que a gente sente, intenciona, vibra, principalmente nesse primeiro mês, ele define os nossos próximos 9 anos, como sendo o mote desse próximo ciclo, né, de cada um. Eu estou vivendo também o início de um ano pessoal, daí cada um de vocês precisa ver na numerologia de vocês que ano pessoal vocês estão vivendo conectado com esse ano um coletivo. Então, eu já falei com vocês, né, no primeiro encontro constelado sobre este lugar da TSFI dentro das constelações, o nosso processo de autoconhecimento. A semana passada nós falamos sobre a vida financeira e hoje nós vamos falar sobre relação familiar, como ocupar o seu verdadeiro lugar ou o meu verdadeiro lugar na vida. É um tema que eu sinto que é muito caro para muitas pessoas no acompanhamento terapêutico, é um tema que eu trabalho muito, que os clientes trazem muito sobre isso, que já avançaram, resolveram já muitos emaranhados, mas existe algo que ainda impedem de ocupar o verdadeiro lugar. E eu gostaria de fazer um pequeno exercício com vocês, meditativo, assim, rapidinho, para que vocês possam se perceber nesta, neste sentido, assim, como é isso para vocês. Então, vou pedir. Olha que legal, Alexandre está na Suíça. Seja bem-vindo, querido. Muito bom. A terrinha da lei. Então, vou pedir para que vocês fechem os olhos. Inspire, expire profundamente. E leve de novo a atenção para o chakra cardíaco. E quero que você vai se sentindo. Sentindo você em relação à sua vida. Como você no centro da sua vida. Observe. Você está no seu verdadeiro lugar? O lugar que você ocupa hoje é o lugar central ou é um outro lugar? Como você se sente nesta percepção? Quero que você olhe agora, traga à sua frente o seu sistema familiar. Primeiro, pode ser o seu sistema nuclear, então pai, mãe, irmãos, e depois o seu sistema extensivo, avós, tios, primos, tudo na sua frente. E faça essa pergunta para o seu sistema: eu estou ocupando o meu lugar dentro do sistema? Sinta como é. Qual é essa vibração?
qual a emoção que vem, ou se vem alguma memória. Observa como o seu corpo fica. Inspire, expire. E agora traga à sua frente os setores da sua vida. Então, a vida profissional, a sua família que agora você cria, se você já as tem, ou as suas relações, seus relacionamentos, a vida social, trazendo os aspectos da sua vida. E observe, você está no centro? Você está ocupando o seu verdadeiro lugar? Como você se sente em relação a isso? Que emoção, sentimento, pensamentos que vêm em relação a isso? Observe o seu corpo, inspire, expire, trazendo essa sensação para o agora. Quero que vocês escrevam aqui no chat, primeiro, assim, em relação ao sistema familiar, como você se percebeu, se está ou não no seu lugar dentro do sistema, e na sua vida, se você está ocupando o seu verdadeiro lugar. Quando sentirem, podem abrir os olhos e escreverem aqui para mim. Érica, não. Edna, não. Janaína, família deslocado, trabalho ok. O Alexandre, onde mora no trabalho, não. No Brasil, sim. A Cláudia, a Bárbara, não. A Tânia não conseguiu sentir. Muito bem. Muitas vezes, quando a gente não consegue sentir, existe algum bloqueio para poder acessar. Ou ainda não aprendemos a acessar e escutar. Patrícia está distante. Olha só, a Ayla da família querendo estar mais distante e sentir um pouco mais confortável em relação aos temas. Mas mesmo assim não é o verdadeiro lugar. Sinto meio perdida. Não. Libertador olhar para o sistema, e não me sentir dentro dele, no sistema que criei, me sinto em harmonia, em busca. Que lindo, né? Muito lindo. Muito bem, queridas. Eu fiz esse exercício para que a gente possa trazer isso e começar essa fala, nessa percepção mesmo, né? O nosso primeiro sistema é o sistema familiar, é onde nós recebemos a vida. Quando nós recebemos essa vida, nós estamos recebendo também já uma carga sistêmica, que faz parte desse campo morfogenético, de tudo que foi vivenciado antes de nós, dos nossos antepassados. É, E neste lugar, quando nascemos, nós temos o nosso lugar dentro do sistema. Então, meu pai e minha mãe, se eu tenho irmãos, que número de irmãos eu sou? Eu sou a primeira, sou a segunda, sou a terceira. Quem participa de constelações sabe que a gente coloca em ordem o sistema, tanto que na formação da TCFI, no módulo introdutório, que é o segundo módulo, uma das práticas que fazemos é o reposicionamento familiar, é ocupar o seu verdadeiro lugar ali.
Porque algumas vezes a gente considera que é o primeiro irmão, mas teve algum aborto antes. Isso muda toda a ordem do sistema. Segundo, mas também teve abortos. Então a gente precisa entender qual é este lugar que ocupamos e de fato ocupar. Então, se teve algum aborto antes, que esse aborto, né, esse bebezinho tenha o lugar dele e que a gente vá para o nosso. E cada irmão possa ocupar o seu lugar. Porque quando eu ocupo o meu lugar dentro do meu sistema, eu estou recebendo a vida a partir deste lugar que é o meu. Isso tem a ver com o sistema familiar. Isso é o que o Bert traz, né, dentro das constelações, é este o movimento que as constelações de Bert fazem, que é esse reposicionamento no sistema familiar para a gente poder receber a vida. Então, trabalhar os emaranhados, os traumas nesta relação com daquilo que foi vivenciado pelos pais ou pelo sistema familiar, reintegrar o que foi perdido, liberar para os antepassados o que é deles e receber a vida, tomar a vida, né? E para poder ir para a vida. E daí, neste outro movimento de ir para a vida, pode ser que, como vocês sentiram, muitas vezes eu não estou no meu verdadeiro lugar. E daí, para ler, já tem um outro sentido, o verdadeiro lugar, porque daí tem a ver com a minha vibração. Então, quando eu olho para esse sistema familiar, muitas vezes, né, para Beth, eu preciso ser a pequena, meus pais são os grandes e eu recebo deste lugar. Ok, né? Para muitas pessoas isso funciona porque a vibração é essa. Eu vibro menos que os meus pais, então eu consigo ficar no lugar de pequena e consigo receber a vida deste lugar. No entanto, para Alexandra, na TSFI, a nossa vibração é aquilo que eu já me desenvolvi, às vezes eu já avancei muito mais. Às vezes eu sou uma criança mestra que nasci com esses pais que não vibram como eu. E daí essa criança não consegue sentir-se pequena perante os pais. E daí quando faz, a gente faz uma constelação, vem esse movimento, né? Eu sou a pequena, você é o grande. A gente quase não trabalha isso dentro da TSFI justamente por isso. Porque se essa criança interior que eu estou trabalhando, ela vibra mais que esses pais na vibração, e não é só porque eu me trabalhei, que eu me desenvolvi, porque esse é o grande objetivo nosso, né? O meu sistema, ele quer que nós, cada um de nós, possamos avançar. O sistema não quer que a gente fique parado até onde eles foram. Não, o sistema quer que a gente avance, que a gente vá para a vida, mas para isso a gente precisa retomar a força, reintegrar essa força do sistema para poder ir. Isso que as constelações clássicas trazem também. Mas para ler eu preciso acessar a minha verdadeira vibração. E a minha verdadeira vibração, muitas vezes, ela está em algum lugar, que eu preciso entrar em contato com esse lugar para despertar em mim a minha verdadeira vibração. Não sei se vocês já foram em algum lugar que de repente vocês se sentem muito bem naquele lugar e desperta coisas em vocês que faz o coração vibrar diferente e algo muda dentro de vocês. Alguém já teve alguma experiência assim? Da vibração do local, despertar uma vibração dentro de vocês e algo dentro de vocês mudar. O Alexandre, sim, a Daisy, porque é isso, nós acessamos uma vibração que despertou algo dentro de nós, porque a vibração deste lugar vibrou comigo em ressonância, ou vibrou mais do que eu e elevou a minha vibração, porque despertou algo que já era meu. A Lê fala, inclusive, que muitas vezes a gente precisa comer algum alimento que nos traga a lembrança e a memória de quem somos. E é muito interessante quando isso acontece, quando a gente consegue se reconectar. E ao mesmo tempo, tem alimentos que a gente come que baixa completamente a nossa vibração e nos faz mal. Mesmo sendo um alimento que é saudável, mas nos faz mal não só por um processo
alergênico, mas por uma questão da vibração, que não é compatível com o meu corpo. Então, para a TSFI, o verdadeiro lugar é eu preciso encontrar o meu lugar na vida, que ele vai para além deste sistema. Então, eu já fiz este movimento de ocupar o meu lugar dentro do sistema. Eu já tomei a vida. Só que agora, para eu ir para a vida, muitas vezes eu sinto algum emaranhado de colocar minha voz no mundo, de colocar o meu trabalho no mundo, as minhas ideias, os meus projetos, de crescer profissionalmente, de crescer financeiramente, de conseguir me relacionar amorosamente. Quando a gente vivencia algum bloqueio e a gente já se trabalhou, precisamos perguntar: será que eu estou no meu verdadeiro lugar? Por que que eu não estou recebendo e isso não está acontecendo? Quando a gente faz esta pergunta, é, nós conseguimos encontrar alguns indicativos daquilo que está acontecendo dentro de nós. E perguntar: eu estou no meu verdadeiro lugar? Que foi esse exercício que eu fiz com vocês. Eu vou sentir. Eu estou, eu não estou. E se eu não estou, eu vou precisar fazer um movimento para estar, se eu quero de fato me realizar. Mas é claro, às vezes ainda existe algum bloqueio que tem a ver com o sistema familiar, com traumas, mas pode ser que também, para eu ocupar o meu verdadeiro lugar, alguém do sistema passou por algo que, quando foi fazer isso, vivenciou algum trauma. Quando foi ocupar o seu verdadeiro lugar, ou estava no seu verdadeiro lugar, aconteceu algo que trouxe um trauma e se perdeu uma parte interna que tem a ver, às vezes, com a confiança, com a coragem, e daí eu não consigo ir. E são geralmente os bloqueios, esse bloqueio é um medo muito inconsciente e profundo que eu não sei explicar, mas por que que eu não consigo avançar nisso? Eu já me trabalhei tanto, eu já fiz constelações, eu já trabalhei esse tema, mas existe esse ponto aqui. Tá fazendo sentido para vocês? Faz. E daí fazer esta pergunta o que se requer, né, para que eu ocupe o meu verdadeiro lugar? Quando a gente começa a perguntar para isso, até para o universo, alguns indicativos, algumas intuições começam a surgir. Então, é medo de assumir a responsabilidade da vida, é o medo de adultecer, que apesar de sermos adultos e termos responsabilidades, ocupar o verdadeiro lugar é uma outra responsabilidade. Porque para assumir o verdadeiro lugar, eu preciso deixar e soltar uma realidade que tem a ver com a minha criança ferida, que tem a ver com o meu sistema familiar. Para eu assumir o meu verdadeiro lugar, eu vou precisar soltar esse sistema, vou precisar soltar pai e mãe. Soltar mesmo. Soltar a dependência emocional, a dependência física, vou precisar soltar a lealdade, que às vezes é isso que está me bloqueando. Eu vou precisar soltar. Eu vou precisar deixar de me identificar como aquela pessoa, aquela Gisele que nasceu naquele sistema familiar, que é a primeira filha. Eu já assumi o meu lugar como primeira filha, mas agora eu preciso me desidentificar deste lugar. Desidentificar da narrativa que disseram para mim de quem eu sou desde pequenininha. E de tudo que eu fui entendendo que para receber o amor eu tinha que ser. Então, ser a filha perfeita, boazinha, tudo aquilo que a gente foi se encaixando, modulando, porque o ambiente, no contexto onde vivíamos, e aquilo que era falado em nossa direção, tanto pelos nossos pais, irmãos, tios e familiares, foi nos conduzindo para um caminho que eu vou repetindo esta história até hoje. Então, isso tem a ver com uma construção de uma personalidade, que não é o meu verdadeiro eu.
E para eu ocupar o verdadeiro lugar, eu vou precisar soltar tudo isso. Vou precisar soltar todo este passado, soltar o meu sistema familiar. E é um passo grande, dá muito medo fazer isso. Eu vou perder o amor, eu vou sobreviver. Como é estar sozinha? Mas eu vou precisar me esvaziar dessas memórias. Vou precisar me esvaziar desses condicionamentos. Eu vou precisar me esvaziar desta realidade criada que eu venho vivenciando até hoje. A Marta colocou, por exemplo, ir embora para outra cidade para crescer profissionalmente ou casar sente uma sensação de ser excluído. Exato. Ou eu sigo o movimento do sistema familiar, ou eu faço o meu próprio movimento. Quando eu vou para o meu próprio movimento, vem o medo da exclusão, de não ser amado, de não ter mais o lugar, de ser abandonado. Só que daí não é mais ilusório. É um medo real, assim, né? Esse medo do abandono, porque daí de fato eu tô deixando e abrindo mão de muitos julgamentos, de muitas crenças. E não é porque eu não honro o meu sistema, eu honro o sistema, eu dei lugar para eles. Mas será que de fato o que eu penso, o que eu acredito, os meus valores têm a ver com o meu sistema familiar? Será que o que eles dizem que é o certo para mim? Para eu saber se é o certo para mim, eu vou ter que olhar, fazer esse movimento de dar um lugar, soltar e me esvaziar. A hora que eu me esvazio, que eu vou acessando este medo, mas eu fico e permaneço ali, eu começo a despertar dentro de mim a minha essência. Parece que esse valor é meu também. Ele tem a ver com o meu sistema, mas não porque eu herdei, mas porque eu acredito e ele é valoroso para mim. Faz sentido isso para vocês? Ou fica confuso isso que eu estou dizendo? Eu preciso soltar, entender o que. Não é que eu preciso, neste momento eu começo a escolher. Não preciso mais, eu escolho. Eu escolho soltar e escolho me esvaziar. Quando eu começo a me esvaziar, eu começo a saber o que é meu e o que não é meu. A Cláudia, não entendi como fazer. Para a gente fazer esse movimento, nós vamos precisar primeiro fazer esse trabalho de ocupar o lugar dentro do sistema familiar. Então, se eu tenho emaranhados com o meu pai, com a minha mãe, com o sistema, traumas, eu vou precisar trabalhar isso. Eu não consigo soltar se eu não trabalhar isso. Isso não significa que eu sinto que essa é a grande questão da recusa das constelações em muitos lugares que não foram aceitos por uma incompreensão do que de fato é o que o Bert traz, né? Para mim, significa se eu tive traumas profundos dessa relação com pai e mãe, não significa que eu preciso voltar a conviver, que de fato eu preciso dar um lugar, por exemplo, para um abusador, para um pai abusador, sendo que eu tenho um trauma. Mas o que eu vou trabalhar é esta dor emocional, trabalhar este trauma para eu sair lá do passado e ficar aqui no presente. Então, eu vou curar essas estruturas. Quando eu vou fazendo isso, o meu pai e minha mãe vai ter um lugar ali no sistema, lá no passado, mas é um lugar somente ele me deu a vida, minha mãe deu a vida. Eu sinto que essas confusões é o que traz muita dor, muitas feridas, porque o trauma é severo. E não podemos, de fato, condicionar, né? Assim, obrigar, induzir, né? Não podemos. Então, esse cuidado a gente precisa ter. E a TCFI traz muito isso. É, Então, quando a gente faz isso, trabalha esses traumas, libera, ocupa o nosso verdadeiro lugar, eu começo a falar isso. Meus pais, eu devolvo para vocês o que é de vocês e fico somente com o que é meu. Eu fico no meu lugar agora. Eu devolvo para vocês o destino de vocês. Meu sistema familiar, eu devolvo o destino de vocês. Eu solto a lealdade sistêmica, eu sou leal a mim agora. E daí, Cláudio, o mais importante, e daí para todos, eu vou começar a precisar dizer não.
Se eu não começar a dar os limites para mim, eu vou continuar no mesmo espaço de lá atrás. Se eu sou a boazinha, que sempre aceitou tudo, eu vou ter que começar a falar não. E quando eu começo a falar não, eu sou a briguenta, eu sou a brava, eu sou a chata, essa menina mudou, né? Várias frases que a gente vai encontrando. Isso vai trazendo um lugar de raiva, de dor. Mas daí que é importante eu ficar comigo e silenciar, meditar. Nossa, então quando eu falo não e eu recebo esse retorno do sistema, isso me dói. E eu me acolho, acolho minha criança. Parece que esse sentimento eu já vivenciei lá na minha infância. Acolho a criança de novo, a rejeição da criança, a dor da criança, que precisou se encaixar e ela foi perdendo a espontaneidade daquilo que ela era, porque a gente nasce sendo quem somos. E daí a gente vai entrando no molde. E daí, nesse molde, eu vou deixando a espontaneidade, as partes dessa criança feliz. E daí, é isso. Eu já revisitei isso que eu estou sentindo agora. Mas agora, como adulta, eu vou me conectando com essa parte adulta minha e vou me acolhendo. E daí, a meditação, ela é muito importante, o silêncio. Então, eu vou ficar com o silêncio, isso é se esvaziar. É ficar com o barulho, com a emoção. Então, é entender que nós temos os sentimentos, as emoções, o mental e temos as memórias. Então, isso tudo eu preciso ir organizando dentro de mim, soltando, mas arquivando lá na linha do tempo. E me esvazio agora. Respiro, fico comigo e vou dizendo os nãos. Algumas vezes eu vou precisar treinar mais não do que sim. Então, para aquilo que eu sempre disse sim, eu começo a falar não, mesmo que não custaria nada eu falar sim. Eu começo a falar não para eu treinar. E na onde eu sempre falei não, eu vou falar sim para eu treinar. Isso é um exercício muito poderoso para que a gente possa compreender a nossa força. E vamos tomando assim a força. Então, é um exercício. Fica claro para você, Cláudia, isso que eu trouxe? Eu, Alexandre, sou filho único de mãe, eu não conheço meu pai. E daí, nesse sentido também, Alexandre, dá um lugar assim, você pode é, olhar para esse destino, né, dessa relação com a sua mãe, de você não ser obrigado a carregar o destino da sua mãe, de vocês serem um só, de separar os corpos de vocês, que isso muitas vezes acontece pela sobrevivência, né, fazer esse trabalho. Tá bom, a Érica precisou sair. Passo a caminhar só e caminhar sozinha. Nesse momento, sim. Mas, como a Nete trouxe, quando eu vou fazendo esse caminho, eu vou encontrando pessoas que vibram como eu, que vão trazendo suporte, que podem ser o meu suporte nessa jornada. Não é mais o sistema familiar, porque o meu sistema familiar não tem a mesma vibração muitas vezes que a minha. Às vezes tem a mesma vibração que a minha, mas para isso eu precisei me esvaziar para saber qual é a minha vibração, se é compatível com esse sistema. Se não é, aquilo que é verdadeiro para mim, daí eu já não compartilho mais com o meu sistema, porque senão eu vou entrar naquele lugar de entrave, de dor, de ferida. Mas eu vou encontrando aquilo que eu digo, no Theta Healing diz, em algumas outras abordagens, a minha família de alma que tem a ver com a minha vibração, que tem a ver com aquilo que eu gosto, que eu curto. Aqui, muitos de nós podemos encontrar a nossa família de alma, que é um reconhecimento da vibração, que faz sentido estar perto, que um avança junto com o outro, né? Então, nesse sentido, esse caminhar só do esvaziamento é importante, até para sabermos assim, damos conta, agora somos adultos. A criança não dava conta sozinha, mas agora eu, adulta, dou conta. Eu posso seguir sozinha, então eu acolho a criança. A Marta aconteceu comigo. Quando percebi que era preciso colocar limites, apareciam várias situações para exercitar ou não, exatamente. E vai aparecer mesmo. Quando a gente se propõe nesse movimento da mudança, começa a aparecer as situações para nos testar. E tem outra coisa, a lei traz que muitas vezes a gente já superou, a gente já resolveu, já assumiu o meu lugar.
Estou bem neste lugar, já me conectei com a minha essência, e de repente a vida me traz mais um desafio, que tem a ver justamente com aquilo que tinha a ver com o passado, com um desafio maior do passado. Para quê? Para que o meu sistema nervoso, para que todo o meu ser, toda esta memória compreenda que eu já não estou no mesmo lugar. Eu vou vivenciar aquilo, mas de um outro lugar. Às vezes até a informação traumática. Eu vou ter uma outra reação, porque daí isso ressignifica na matéria o trauma. Ressignifica na matéria aquilo que foi desafiador. Então, isso geralmente acontece. Mas é só para você se conectar novamente com a sua força daí na matéria, né? Cuidei da minha mãe, do meu pai e tios, e apesar de muitos dizerem que eu deixei de viver a minha vida por eles, não sinto assim, não consigo perceber olhar. No espaço de 2 anos, perdi meus pais, meus tios e ainda 2 irmãos. Sinto muito, querida. É, Mas é isso. Quando nós, hein, temos a ver com a vibração do sistema, ele não fica pesado, né? É a nossa vibração. Mas é importante agora você poder cuidar deste luto e reintegrar a sua força para você seguir a sua vida, né? Porque muitas vezes, em lealdade ao sistema, eu faço isso, mas depois a dor ela fica muito grande, né? Porque eu estou fazendo ali na sobrevivência, por amor, por dedicação, mas depois, nessa ausência, algo acontece daquilo que eu vou sentindo. Se cuida, né? Se cuida no luto, né? No fortalecimento de você. Daí o desafio é o gatilho. E daí os gatilhos, Érica, a gente vai olhando. eh, para um processo de limpeza e até de consciência, que gatilhos são esses, né? Se são dentro do meu sistema familiar, eu começo a me afastar desse sistema familiar. Se eu continuo convivendo com esse sistema familiar, que é de onde eu adoeci desde pequena, e estou mudando, é claro que eu vou me tornando cada vez mais errada dentro desse sistema, porque eu estou me diferenciando cada vez mais do sistema. Os gatilhos vão ser maiores para que eu volte para aquele lugar, ou gatilhos que vão desencadear a dor, né, que foi vivenciada. E daí a gente pode escrever sobre esses gatilhos, para tomar consciência. Quais são esses gatilhos? Ah, quando me falam isso, desta forma, eu me sinto pequena, eu me sinto inferiorizada. Tá, então o que está acontecendo aqui? Será que esse gatilho desperta uma ferida da minha criança? Se vem para mim sentimentos de desamparo, de inferioridade, eu estou na ferida da criança. Quem sente inferior é a criança. O adulto nunca é inferior, mas a criança ela é inferior porque ela é pequena. E de fato, isso é real, é uma percepção real. Mas se isso, enquanto adulto, vem essa percepção, eu tô na dor da criança. Então, eu preciso voltar lá, acolher minha criança, dar colo para ela, conversar com a minha criança, fazer algum processo, com uma constelação, um acompanhamento terapêutico, para olhar para isso, né? Existem formas também e técnicas de limpar esses gatilhos, né? Eu uso muito a meditação para limpar, liberar e libertar todos os gatilhos, todos os emaranhados, todos os ataques psíquicos, porque é tudo aquilo que vem de fora, o gancho psíquico, o gatilho ele só funciona porque tem um gancho em mim. Então, eu preciso reconhecer quais são esses ganchos, que daí quando não tem mais, não vai ter mais o gatilho. Faz sentido isso para vocês? Tem dúvidas? Olha, um mantra faz muito bem. E faz mesmo assim, né? A meditação, os mantras nos ajudam muito a voltar para um estado de presença. Então, para a gente saber ocupar o verdadeiro lugar é uma missão de responsabilidade, porque eu vou precisar fazer todo esse caminho e fazer uma escolha, de escolher. Eu escolho seguir o meu destino ou escolho ficar neste destino do sistema familiar. Eu posso escolher. E para isso requer que eu me conecte com a minha força interior, com o meu poder pessoal, com a autoestima, com o meu alto valor. E daí eu vou me reintegrando e me fortalecendo, para que quando eu ocupe o meu lugar, tudo vem.
acredito que muitos de vocês estavam na constelação que trabalhou os relacionamentos interpessoais e que veio a potência, que tinha uma potência que estava bloqueada para cliente, e a hora que essa potência reintegrou, as relações interpessoais puderam chegar. E a potência tem a ver com ocupar o verdadeiro lugar. Se eu não estou no verdadeiro lugar, eu não consigo me expandir. Eu não consigo ser grande. Então, um exercício que vocês também podem perguntar para vocês: eu consigo ser grande? Eu posso ser grande? É permitido ser grande? E daí veja a resposta. E grande é grande mesmo. É grande maior que meus pais, é grande maior que meu sistema, grande maior que qualquer pessoa do sistema. Mas não no grande no sentido do ego. Não é no sentido do ego. É na grandeza do ser, na expansão através do autoconhecimento, da sabedoria e, de fato, fazer aquilo que viemos fazer, de honrar, de avançar e ir além, né? Pode dizer, Karen. Oi, boa tarde. É a primeira vez que eu tô aqui no grupo, muito obrigada pela acolhida. Eu vou destacar você aqui só para aparecer no vídeo, na gravação. Ah, tá. Eu fiquei na dúvida, eu queria saber se os sonhos, eles trazem pistas de que muitas vezes a gente não está no nosso lugar. Porque tive um sonho recente, para acordar hoje, assim, com a parte de cima das costas com manchas, assim, manchas que lembravam quase que aquelas manchas que a gente tem com câncer de pele. E era na pele, Sim. assim, bem na parte dali. Daí eu também agora estou começando com rotinas de meditação e me veio algo com relação, sei lá, alguma coisa de maternidade, talvez de alguma coisa que tenha acontecido na gravidez da minha mãe, sabe? Que tem Sim. alguma relacionada com o meu pai. Assim, isso que me veio assim na Uhum. meditação. Daí, mas a minha pergunta é: o sonho, eles podem trazer pistas de que a gente não está no lugar correto no Sim, sistema? os sonhos, eles têm alguns, para mim, assim, né, nessa percepção até dentro da psicologia, ele tem algumas funções, né? Uma função do sonho é como uma limpeza deste inconsciente de tudo que se processou ao longo do dia e que precisa ser elaborado para ser liberto. Existe para mim uma questão, muitas vezes, que tem a ver com uma intuição, com algo que precisa ser orientado, por exemplo, um sonho espiritual, assim, né? É, E existe o sonho, que são indicativos que o meu inconsciente está trazendo, de coisas que eu preciso olhar e que eu preciso compreender dentro deste cenário onírico que ele traz, que mensagem que ele está me despertando para eu olhar. Muitas vezes tem repetições de traumas, então entender meu sistema nervoso está vivenciando uma repetição de sobrevivência aqui, então eu preciso cuidar disso. No seu sonho, eu precisaria sentir, acessar o seu campo para eu compreender. Eu não trabalho com sonho com os meus clientes em acompanhamento terapêutico de uma forma, isso é aquilo. Eu acesso o campo e dentro do seu campo, o seu campo vai me dizer qual é o significado disso. Então, ao conectar no seu campo, as suas emoções, as suas memórias, os seus sentimentos vão me contar algo que tem a ver com esse sonho. E daí eu vou falar para você, olha, para mim tá vindo isso no sonho, sobre o sonho. Faz sentido? E daí você vai me falar. Pode ser sim, você fez uma meditação e veio algumas informações que talvez é interessante você olhar. Mas o sonho sim pode trazer sobre se você está ocupando ou não. Que emoções que ele te despertou? Como que você acorda nessa sensação? Te responde ou fica a dúvida? Não, perfeito, responde sim. Eu já anotei no meu caderninho as coisas que eu preciso ir verificando, né? E fazendo Isso, ótimo. reflexões. Isso. Muito Muito bom. obrigada. Imagine. Eu tento É, botar um. é interessante a gente poder fazer este movimento de se perguntar, né, na meditação, porque a informação mais clara, ela vem para nós, assim, né, e nos torna mais claro.
Estão perguntando se a constelação é às 18h30, isso. Daí eu envio para vocês o link no grupo. Não sei se a pessoa já saiu, mas consegui responder agora. Que ótima, a Cláudia se identificou muito com essa constelação. Então é isso, assim, a TSFI ela traz um novo olhar, né? Que é para reintegração mesmo da gente ocupar o nosso lugar, estar naquilo onde faz sentido para nós, onde desperta as vibrações. Por exemplo, a lei ela vai trazendo muito que a Bahia ela desperta o nosso chakra básico, né? Ali Alto Paraíso, aquela região, desperta os chakras superiores. Mas daí é muito nesse sentido, na onde eu estou e o que está despertando em mim no meu corpo. Tem lugares que a gente vai que a gente não gosta de ir, que não faz bem, que a gente não se sente bem. Então a gente precisa respeitar isso, porque aquela vibração ela entra em nós e ela interfere. E essa gravação, ela depois eu disponibilizo para vocês. Todas as gravações estão no canal do YouTube, é só vocês entrarem lá, assistirem, quiser compartilhar, enviar para alguém. É, Então, para a gente ocupar o verdadeiro lugar é um caminho. Então, a gente vai passando por este caminho. Se a gente já avançou neste olhar, né? Desse passado, de olhar para a infância, ressignificar a infância, esse lugar dos pais, do sistema familiar, e eu faço uma escolha, eu quero ir além, eu quero avançar, eu quero ser grande, como eu falei para vocês, né? Sente, eu posso, é permitido ser grande. Eu quero, mas não sinto que eu tenho a permissão. Que bloqueio é esse? Da onde que está vindo? Tem a ver com uma lealdade? Tem a ver com estar honrando o destino dos meus pais? Tem a ver com o quê? Qual é esse emaranhado que não me permite ser grande? Ah, eu tenho um grande medo. Parece que eu tenho medo de errar. Eu tenho medo de não dar conta. Tenho medo de realmente ser muito grande. Às vezes eu tenho medo da destruição desse poder que eu vou acessar. Porque os medos, daí, muitas vezes, ele tem a ver com o modo de sobrevivência, daquilo que a gente já vivenciou. E ele vai despertar esse medo que tem a ver ali, né? Principalmente do que a criança sentia de ficar sem os pais. Sabe quando a criança, nós somos pequenos e de repente tem uma briga e a criança fala, vou embora, faz a malinha e vai embora de casa, né? E a hora que chega lá fora, vê esse mundão, se sente muito pequeno, como que eu vou fazer para ir embora? Né, eu lembro que eu fui subir, fiz a malinha, fui subir o morro da onde eu tava, que eu tava na casa, eu fui para casa da minha tia. Então eu falei, vou embora da casa da minha tia. A hora que eu vi aquele morrão, eu falei, gente, o que que eu vou fazer aqui? Eu sou tão pequena. E daí não deu coragem, não. Precisei voltar. Mas é isso, né? A criança, ela sente isso. Mas aí depois de grande, como que eu faço para ir? Eu olho esse mundão, de fato, eu tô olhando o lugar de pequena ou de grande? E mesmo grande, vai dar medo? Vai dar medo. Mas aí eu já tenho recursos, eu já sei como pedir ajuda. Muitas coisas eu sei resolver sozinha e eu tenho corpo para isso. A criança não tem corpo para isso. Por mais que ela precisou se virar sozinha, ela não tinha maturidade fisiológica para resolver. Eu acredito que muitos daqui tiveram irmãos, é o irmão mais velho, precisou cuidar desses irmãos sendo muito pequenos. Não tinha corpo, estrutura, maturidade para isso. Ou os pais, por mais que cuidassem, não conseguiam olhar para as reais necessidades. Você precisa se virar sozinho. Então, quando adulto que precisa dar esse passo em direção ao seu verdadeiro lugar, de ser grande, vem esse medo. E daí a gente precisa de fato fazer esse trabalho para ocupar, para ficar, para permanecer, ficar no vazio, atravessar esse vazio, se fortalecer. Por exemplo, algumas passagens de Jesus, né, quando ele ia para o deserto, ele se recolhia no deserto, que ele lidava com os demônios. Esses demônios têm a ver com esses demônios internos nossos, neste esvaziamento. Muitas vezes a gente, quando se esvazia, e é a fala de muitos, né, de nós, eu vou meditar meu mental fica muito ativado, é muito difícil se silenciar, é muito difícil entrar em contato com as emoções. É muito.
difícil ficar no silêncio comigo mesmo. Tem a ver com esses demônios, né? Rose, pode dizer, querida. Oi, Oi, querida. boa tarde. Boa tarde. Eu vou só Deixa eu destacar aqui abrir aqui. você para poder aparecer no vídeo. Tá, tô aparecendo, né? Vai aparecer agora. Pronto, agora sim. Apareceu? Apareceu. Apareceu a Margarida, olê, olê. Apareceu. Assim, apareceu. É, dentro do campo familiar, né? Sim. Eu sou a filha mais velha. Uhum, Nós somos em seis. O primeiro foi homem e o último é o homem. E uhum, eu sou, né, a segunda, o segundo filho, né? No caso, né, mulher, que veio mulher, né, que primeiro foi homem, e a gente perdeu os pais faz 3 anos que uhum. a gente perdeu. Sim. E eu tô sentindo assim, sabe, que eu preciso, parece que eu tô querendo ocupar o lugar de mãe, Ah, sim. sabe? Eu tô me sentindo como eu preciso me cuidar dos meus irmãos, ver como eles estão, sabe? Outro dia, eu conversando com a minha irmã, nunca aconteceu, e dessa vez aconteceu, que eu falei algumas coisas para ela, que eu acho que ela também precisava ouvir aquilo, né? De ela ser como ela é, isso também prejudica ela, né? Como a gente também sofre. Será que eu estou me prejudicando com isso? Será que isso pode me prejudicar em alguma, alguma vertente sabe, que venha me. é, não sei, às vezes eu penso que isso não é da minha conta, eu não tenho que ficar olhando para a vida deles, eu tenho que ficar olhando para a minha vida, porque a minha vida também tá precisando de um olhar. Sim, E eu queria te perguntar, porque a gente também vê isso muito na constelação, sobre a, essa questão de passar, o karma vai passando, sim. né? Exato. Por exemplo, a minha avó tinha dores nas pernas, a bisavó. A minha avó tinha. A minha mãe teve problema nas pernas. Sim, E eu agora, quando eu fiz a minha cirurgia na coluna, faz 8 anos, eu sofro muito. Eu tenho um formigamento na minha perna. sim, E às vezes eu digo, né, que chega, para, isso não é meu, isso é de vocês, fica com vocês, eu não quero isso para mim, sabe? Então, essa questão de eu estar querendo ser mãe e essa questão dessa doença que ela ela agora está comigo nas sim, pernas também. sim. E que você E, falasse alguma coisa, sim. É, o que eu sinto é, os seus pais não precisam ser substituídos. Eles têm o lugar deles. Você é irmã. Você pode sim ajudá-los, apoiá-los, mas no lugar de irmã, do lugar da irmandade. E você vai ajudar se eles pedirem a tua ajuda. Senão, a gente está invadindo a vida do outro, o espaço deixando de dele. cuidar da nossa. Isso tem a ver Uhum. com controle. E provavelmente tem a ver com um sintoma desta repetição do sistema das mulheres, que provavelmente foram para esse lugar da salvadora, só que adoeceram fisicamente.
com muitas dores no corpo pelo excesso de controle, que tem a ver com o estado de sobrevivência. Então, em vez dessa energia que vem, né, esse impulso de você ocupar e cuidar de todos, fale para você: eu sou mãe de mim mesma, eu vou cuidar de mim, eu vou cuidar do meu sistema nervoso. Eu acolho o luto, eu dou um lugar para os meus pais, e os meus irmãos são adultos, não são mais crianças. Você está cuidando deles como se eles fossem crianças. Tem um livro que talvez possa te ajudar, que é o livro, esse é um livro para mim de cabeceira, que todos nós deveríamos ler. É Os Quatro Compromissos do Dom Miguel Ruiz. Este livro fala da filosofia tolteca, os quatro Você pode, compromissos. você pode botar depois aqui no Ponho, escrevo chat? aqui para vocês. Ok, Os quatro compromissos fala da filosofia tolteca e ele fala para a gente sair do julgamento e da culpa, que existe um grande juiz e a gente aprendeu a viver a vida assim, julgando o outro, se auto-julgando, se culpando. E se toda vez que a gente ocupando. se culpa, a gente se pune. E ele traz quatro compromissos para a nossa vida, que é a impecabilidade da palavra, porque a nossa palavra tem poder. Da palavra ao verbo, né? Da criação ao verbo. Do verbo à criação, desculpa. Então, a nossa palavra tem poder. Aquilo que a gente fala, principalmente para o outro, isso se materializa, é um peso. Não levar nada para o lado pessoal. Então, quando o outro me fala, aprender a não levar para o lado pessoal. Não tirar conclusões. Então, eu posso perguntar para o outro e não tirar conclusões. Eu não sei por que o outro está falando ou fazendo algo. E fazer sempre o melhor possível. Ele fala que isso resume a vida. E para mim, dentro da TSFI, a gente trabalha com esse livro nesse sentido, né, de trazer como base, mas para todos nós é um livro de cabeceira. Tenta olhar para isso, mas se trabalhar no sentido de você se fortalecer, você ser mãe de si mesma e olhar para essa feminidade, para o feminino, para esse lugar da maternidade dentro do seu sistema familiar, Entendi. para Entendi. você sair da repetição. Como? Para você sair da repetição dessas mulheres e não adoecer. Sim. Esse caso da minha situação das pernas, ele já é um caso mais, é uma coisa mais agressiva, porque o meu nervo foi danificado, então eu tenho esse formigamento por causa do nervo danificado na cirurgia. Sim. E Mas algo que eu, você pode fazer, meditar, conversar com a inteligência divina, que é essa parte que nos dá a vida, e reconstituir o seu nervo através da sua mente, da nossa sim, autocura, dar comandos de cura para o seu corpo e reconstituir, visualizar a reconstituição dele. O Joe Dispenza, no livro Como Se Tornar Sobrenatural, ele ensina a fazer isso. Ele se curou, ele sofreu um acidente. nossa, como é que é? Que livro que é esse? Como se tornar sobrenatural, do Joe Dispenza. Ah, eu tenho que escrever, porque Eu escrevo senão aqui para vocês. é, eu, eu, eu tomo muito remédio, eu tô assim, muito esquecida, Sim, demais, demais, não tem demais. problema. Olha, é, essa fez sentido para mim, assim, o que você falou foi muito bom, Que ótimo, foi querido. muito bom ouvir. E quando você falou do mantra, né, eu botei meu mantra aí, eu sou budista, e eu Sim. botei meu mantra, Nam-myoho Renge Kyo. Eu coloquei ali o mantra que eu pratico, né? Sim, E assim, eu não consigo, sabe, não estou conseguindo. Eu quero muito, eu gosto muito de ajudar as pessoas, eu não tô conseguindo trabalhar. Não sim. consigo trabalhar, Mas porque eu não faça isso. consigo. É, vou Faça esse fazer. movimento de sair. Você não é mãe de Olha, ninguém. Você cuida de você e você recupera a sua força. você sabe que hoje à tarde aconteceu uma coisa muito. Você estava falando, né? Tem a ver lá com o que aconteceu comigo hoje à tarde, quando eu fui fazer ressonância magnética.
O meu nervo ciático começou a doer, 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 doer. Comecei a me mexer e elas começaram a falar: você não pode se mexer, isso aqui. Ai, tá doendo, tá doendo. E de repente, eu me autossugestionei assim, eu digo: não, não vai doer. Isso, exatamente. Olha, Gi, É, foi assim, é incrível. um É incrível. divisor, Estou assim, pensando sabe? em fazer um Foi grupo de estudo desse maravilhoso livro, eu que é um colocar, livro. entendeu, na minha mente, sabe? Você aprende isso, você não coloca isso, você aprende, você bota na sua mente. Isso, E olha, eu quase dormi com aquele barulho, sabe, da ressonância magnética, sei. aquele barulho, eu quase dormi. Que E ótimo. quando eu fui lá botar minha roupa, isso foi tipo maravilhoso, que maravilhoso. Eu consegui, eu consegui. Olha, para mim foi, ó, Muito bom, querida. gratidão, querida. Arru. Obrigada. De nada. Gratidão. Eu não sei o seu nome. Rose. Não, não, não da Rose, do Motorola, que Moto Ah, G30. Ah, desculpa. Meu nome é Juliana, também estou participando a primeira vez da live aí com vocês. Eu descobri Diga. através do Instagram, estou Sim, adorando. que ótimo. Eu fui curada numa constelação. Eu quero que deixe aí, né, para as outras pessoas que eu creio, pode crer, porque acontece mesmo. Eu fiz uma constelação individual, né, com individual que eu falo assim a respeito do meu assunto, com as pessoas, né, que foi representantes. E aconteceu isso, coisa de geração antepassada, que eu chamava minha avó por mãe e a minha mãe pelo nome. E Hum, aí o que que acontece? Isso estava me prejudicando porque eu estava fora da minha posição. tá, claro. E se eu não consertasse isso, ia interferir na posição dos meus filhos, né? Sim. Inclusive, na constelação, a minha avó custou a me aceitar como neta. Ela não queria de jeito algum, que Ah, para ela eu fui a filha dela a vida toda. uau. E a minha mãe eu fui famada por nome. E Hum, hoje, graças a Deus, eu chamo a minha mãe pelo nome, por mãe, né? E não sim. pelo nome Uhum. mais, igual eu chamava. Assim, foi uma coisa de geração para geração que Incrível, aconteceu. né? E Igual o daí, caso dessa senhora da Dona Perna. Então, eu acredito que isso venha mesmo e a gente tem que estar participando das constelações para estar fazendo recursos de cura, que coisa. porque é coisas que vêm na mente. Inclusive, agora, recentemente, eu fiz uma agora que eu descobri que assim, a minha mãe estava me sobrecarregando com um peso muito grande nas costas Uhum. e estava me atrapalhando no meu casamento. Então, assim, também são coisas do antepassado. E Sim, são coisas que devem ser curadas, porque senão vai prejudicando cada vez mais. sim, com certeza, querida. E hoje eu estou feliz porque eu não tenho tempo à noite para participar. Quando eu vi lá essa constelação às 3:30 da tarde, eu fiquei desesperada. Eu falei, nossa, eu tenho que arrumar um jeito de participar, porque é muito bom, sabe? E eu acho que deveria até ter mais esses horários, né? Durante o dia, Sim. porque à noite nem todo mundo pode participar. A minha questão dos horários porque eu também atendo em acompanhamento terapêutico, então são nos horários que eu consigo organizar a agenda, né? Então, mas Sim. à noite a gente tem de quinta, hoje a gente tem o encontro constelado e amanhã tem à tarde também, é às 4 horas, então daí dá para participar. E daí tendo Ah, mais, eu vou conseguindo mais horários na agenda, eu faço mais grupos. Ah, ótimo. Aí vai ser muito bom esses horários né, no período da tarde. Não, vai ser muito bom. Eu vou participar sempre que eu puder, porque eu tô adorando e principalmente para mim estar também se conscientizando, me curando. Eu tive um trauma muito forte recentemente, Sim, porque é aquela questão que você falou. Eu me diminuía muito, eu me sentia assim, excluída, desvalorizada.
e estou até tomando remédio, sabe? Hoje eu vejo assim, preciso tomar porque foi crises muito graves que aconteceu Ah, comigo. sim, Então hoje eu já tenho 1 ano e meio que eu estou fazendo tratamento com remédio, mas eu creio fortemente que eu vou deixá-los de tomar, porque hoje eu estou consciente do que aquilo que eu estava passando era apenas um tratamento terapêutico, né? Que se eu tivesse me aprimorado a mais, né? hum, Sabe, assim, as constelações, a vídeos, eu acredito que não estaria tomando remédio hoje, sim. né? Uhum, E eu estou muito feliz porque, assim, a questão de superação da capacidade que eu não tinha. E hoje isso está me dando muita força. sim, que ótimo, querida. Muito bom. Continue Muito participando. obrigada. Imagine. Obrigada, querida. Eu que agradeço. Ótimo. Muito bem, queridos. Deixa eu ver. Acho que vocês escreveram mais alguma coisa aqui. Às vezes eu tenho medo de fazer uma coisa, mas não dar certo, até no relacionamento também. Daí eu sinto que aqui, quando a gente tem um medo, é olhar para isso. Que lugar que vem esse medo? Se é da criança ou do adulto? Se está relacionado a algum trauma ou eu não sei a que está relacionado. Quando eu não sei a que está relacionado, muitas vezes se eu faço algum processo ou uma constelação para olhar para esse tema específico, ele ajuda muito. Porque eu vou liberar esse emaranhado e vou aprender a lidar com o medo e reintegrar as partes perdidas. E assumir esse lugar de adulto. Mas quando vem o medo, se coloca como adulto e sente o medo. Onde ele está localizado? Eu gosto de localizar no corpo onde o medo está. Qualquer emoção que eu sinto, eu fecho os olhos e localizo na onde ela está. Onde eu sinto o medo? No coração, na mente, qual lugar? Daí eu entro lá dentro e fico. Fico ali sentindo um pouco. Que pensamentos que vêm, que imagens que vêm. Daí a partir disso eu faço algum movimento. Ou eu faço alguma fala de liberação ou de acolhimento. Então, isso é um recurso que a gente tem. Mas se você ainda não entendeu esse medo, às vezes olhar para ele, né, fazer algum trabalho, uma constelação, ajuda bastante. Eu fui assim desde cedo, ter que cuidar dos meus irmãos, tive que ser grande, forte, sendo pequena. E daí é isso, veio uma sobrecarga muito grande, né, Dora? Entrar no modo de sobrevivência, de viver pela sobrevivência. E daí, quando é isso, né? Lá pequenininho eu fui grande, precisei assumir responsabilidades como do adulto. Eu não dei conta. Só significa que eu me cortei da vida, entrei no modo de sobrevivência, e essa sobrevivência fez com que eu fosse dando conta, mas eu não tinha maturidade, eu não tinha estrutura. Isso foi um custo muito grande. O meu sistema nervoso, ele entra num funcionamento de sobrevivência, de hipervigilância, de estresse. Isso pode desenvolver doenças no meu corpo, pode se manifestar de diversas formas, mas existe uma repetição de padrões muitas vezes na vida, de situações que vão cada vez mais me colocando em situações de alerta. Entro muitas vezes no papel da salvadora, do sacrifício, e daí eu vou observando isso. Daí, quando eu penso ser grande, muitas vezes não é nem o medo que vem. Vem uma sobrecarga tão grande que eu não consigo, mas vem pela exaustão, pela fadiga de um sistema em sobrevivência. Daí eu vou precisar sair dessa sobrevivência, cuidar desse trauma do passado, da infância, reintegrar as partes perdidas, meu sistema entrar no modo de proteção, e daí eu posso me sentir sendo grande. Daí eu consigo. E daí, se ainda vem o medo, eu vou olhar para este medo. Mas quando eu sinto ser grande, me vem uma sobrecarga, tem a ver com o modo de sobrevivência. Preciso participar mais da constelação para aprender mais e mais. É bom ouvir os livros. Muito bem, queridas. Tem dúvidas disso tudo que eu trouxe para vocês? Alguém mais gostaria de perguntar? E daí eu preciso sentir na minha vida se eu sinto que eu tenho permissão de ocupar o meu lugar, se eu tenho permissão de ser grande. E se eu não tenho, eu sinto que o sistema não me permite, se meus pais não me permitem ou eu não me permito. Qual emaranhado que ali existe?
Então, para tudo, né, quando eu estou pensando em assumir o meu lugar, eu vou entendendo quais são as questões que estão relacionadas, esse emaranhado. Quando a gente fala dentro, né, das constelações que existe um emaranhado, é isso. Às vezes não é uma coisa só, é um emaranhado que essa situação está presa ali. Então, eu vou soltando este emaranhado, e daí eu vou precisar treinar na matéria, que foi isso que eu trouxe para vocês: treinar o sim, os limites, os nãos. Vou precisar me esvaziar, vou precisar meditar. Isso que eu estava trazendo para vocês do Joe Dispenza, eu tenho estudado muito ele, porque eu adoeci. Eu tenho uma síndrome que chama encefalomielite miálgica, e por muito tempo não sabia o que era, os médicos não sabiam, só que eu tive Covid em outubro de 2023 de uma forma muito agravada, eu fiquei com muitas sequelas. E eu venho me cuidando para isso, para recuperar. E eu sei que a cura está dentro de mim. Então, eu vou fazendo de tudo para encontrar tratamentos que de fato recuperem a minha saúde. É, E quando eu encontrei Joe Dispenza, o que me chama a atenção nele, principalmente nesse livro Como Se Tornar Sobrenatural, que ele explica exatamente o que eu tenho dentro dessa sobrevivência. E é incrível, assim. Eu tenho meditado várias vezes ao dia. E muitas vezes eu passo 2 horas meditando, principalmente a hora que eu vou dormir. O retorno que eu tô tendo físico para o meu corpo, reconstituindo, ele é incrível. O Joe Dispenza, ele sofreu um acidente que ele ficaria tetraplégico, teria que fazer várias cirurgias, mas provavelmente ele nunca mais andaria. E ele começou com 20 anos, foi isso. Ele deitado na cama, ele sempre acreditou nessa inteligência, que o corpo tem uma inteligência divina. E ele começou, ele falou que não tinha o que fazer, ele começou ele reconstituir a coluna, as vértebras. E ele ia fazendo isso através da visualização, acessando esse campo e visualizando. E ele se curou, ele não fez nenhuma cirurgia, ele anda perfeitamente, só através da meditação. Eu tenho feito as meditações que ele orienta. No próprio livro tem 4 meditações que ele traz, que é a benção do centro de energia, acessar esse potencial, mas geralmente o que eu faço é me silenciar. Então eu faço um pouquinho como eu fiz com vocês, assim, né? É fechar os olhos, se conectar com o coração, só que daí eu me visualizo me derretendo dentro de um sol dourado e vou até o centro do universo. E lá eu acesso esse quanto quântico que ele traz, né? É bem interessante. Aqui falaram sobre Quebrando o Hábito de Ser Você Mesmo, que é o outro livro dele, que também é muito interessante. E então é isso, assim, essas meditações nos ajudam muito a reconstituir e a construir o nosso novo eu. Esse novo eu tem a ver com aquilo que somos verdadeiramente, construir a nossa realidade, daquilo que queremos, né? Mas isso significa que eu preciso soltar esse passado, através desse caminho que eu estou mostrando para vocês. E isso, né? Para a gente chegar neste lugar, de ocupar o verdadeiro lugar, eu vou fazendo um caminho até chegar neste lugar. As meditações que eu faço são guiadas, ou eu aprendo a me autoguiar, mas sempre guiadas. Eu não fico geralmente em silêncio, só respirando. Eu gosto da visualização, eu gosto disso, assim. Eu gosto dessa magia da meditação, da visualização, de construir esse campo quântico. Ele é bem interessante. É, Eu estou pensando em criar esse grupo de estudo do livro e um grupo de meditação. Se der certo, eu passo para vocês. Daí, quem quiser entrar, eu passo as informações. Ainda não tenho certinho, estou elaborando isso, mas daí a gente pode fazer juntas, né? Fazer esse estudo. É um livro complexo, assim, ele não é tão fácil a leitura. Assim, é claro, mas a gente precisa dedicar, né? A gente não consegue só ler, assim. Não, é um estudo mesmo. Dúvidas, queridos? Como que vocês sentem agora para esse passo de assumir o verdadeiro lugar de vocês? Vocês sentem que é possível fazer esse caminho? Eu acredito que muitos de vocês ou estão no começo ou já avançaram muito e falta, né, dar esse passo ou fazer essa virada, né, de como que eu viro mesmo. E dizendo para vocês, a constelação, a gente constelar alguns temas para isso nos ajuda muito.
né? O acompanhamento terapêutico também, porque daí a gente mergulha nesses processos, sentindo o campo, sabendo o que precisa trabalhar para transformar. Isso é muito interessante. É, E daí vocês vão vendo dentro do processo de vocês, né? Participando aqui, né, do encontro constelado, das constelações. A participação para quem é nova aqui é gratuita para participar e assistir. Só quem quer fazer alguma constelação, que daí é pago, e daí vocês precisam entrar em contato comigo para agendar, enfim, né? Mas isso que eu faço aqui com vocês, essa contribuição que eu trago e as constelações. Tá bom, Alexandre, se você puder me chamar, e daí eu te passo lá dentro da comunidade, tem o meu contato e eu passo para vocês. E também dizer para vocês quem quer a formação de constelação, né? A gente está com a turma aberta. Eu consegui uma forma de negociar o parcelamento com um valor menor. Então, quem quiser informações, ainda tem interesse, pode me perguntar, me manda uma mensagem que eu passo para vocês. Sinto que é isso. Fico muito feliz com vocês. Eu vou ver sim sobre a meditação, sobre esse grupo, e daí eu passo para vocês a informação, que eu sinto que isso é de muita colaboração para todos nós, né? De podermos vivenciar. Tá bom, não tem problema, porque aí já tá tarde também, né, Alexandre? Acho que são 5 horas, né, do fuso. Diga, querida, pode falar. O seu microfone está fechado. Ah, agora não tá com fuso de 5. É que quando eu falo com a Lei, aí às vezes são 5 horas. Querida, você está falando? Se você estiver falando comigo, tá fechado o seu áudio. Sua mão está levantada, mas a gente não consegue te escutar. Acho que então não deve ser conosco. Queridas, então muito obrigada. Gratidão pela presença de vocês, que este conhecimento traga para vocês um quentinho no coração, que vocês possam refletir, possam avançar. Se ficar com alguma dúvida depois, pode me chamar, me mandar mensagem, que eu respondo para vocês. Então, às 6h30, nós temos uma constelação. Eu não lembro o tema para trazer para vocês, eu preciso perguntar para a pessoa novamente. E amanhã, às 16 horas, nós temos outro grupo de constelação. Para quem entrou novo na comunidade, eu vou colocando conforme as constelações vão acontecendo, eu vou conseguindo organizar minha agenda e eu vou colocando para vocês. Porque eu tenho os atendimentos que são fixos, tenho supervisões que eu dou, tem outros grupos de pessoas altamente sensíveis, então tem que tudo se encaixar. E daí eu comunico para vocês, mas eu estou sempre disponível. É isso, queridos. Muito, muito obrigada. Assim que eu subir no. Deixa eu abrir aqui para vocês. Mudar aqui. Me tirar daqui, né? Opa, eita. Não tô conseguindo. Pronto. Agora eu vejo a carinha de todos vocês, que não tava, só tava a minha, né? Então, ótimo, queridas. Muito feliz pela presença de vocês. Então, um bom descanso para vocês e até mais tarde. Tchau. Que ótimo.